É o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo especialmente aqui pros crentes da mensagem aí, que estão falando que o William Branham teve uma profecia cumprida agora com a chegada desse novo Papa vindo dos Estados Unidos. Tenha paciência, tá? Tenha paciência, assista até o final do vídeo pra gente tirar algumas conclusões, tá? Talvez até a gente vá concordar em uma coisa no final, então aguarde, tá bom? A citação é essa, ó. 1954, 19 de dezembro, um dia depois da data que eu geralmente faço aniversário. Geralmente não, né? Porque só foi aniversário um dia, né? Atos do Espírito Santo, parágrafo 87. Vamos ler aí, ó. A citação é a seguinte: creio que um dia glorioso destes, quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes, e os agnósticos superficiais de mente serão jogados de lado, eles entrarão direto na confederação de igrejas. Antes de eu trazer todos os outros elementos, vamos ficar só nessa citação, tá? Primeiro de tudo, eu ser um estadunidense, cidadão norte-americano, morar nos Estados Unidos, e dizer que um dia um Papa vai vir do meu país, vai vir dos Estados Unidos, isso aí é uma profecia ou é um palpite? Um palpite quase certeiro. Tipo eu dizer que o Real Madrid vai ganhar a Liga dos Campeões. Poxa, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas um time que tem 15 e ganhou 6 nos últimos 10 anos, estatisticamente pode acontecer em algum momento. Eu posso falar, eu vou casar um dia. Eu tô profetizando que eu vou casar ou eu tô dando um palpite baseado na minha confiança e tal? Então, ele morar nos Estados Unidos, um dos países mais católicos do mundo, na época dele então mais ainda, dizer que um dia vai ter um Papa vindo dos Estados Unidos, isso é profecia? Eu vou trazer mais elementos, calma, só tô trazendo uma interrogação. Que é bem parecido quando o pessoal fala, ele sempre avisou sobre a Rússia. Gente, ele vivia na Guerra Fria. Você já estudou sobre a Guerra Fria? Você já viu o que aconteceu depois que terminou a Segunda Guerra Mundial? Você já ouviu? Então, se ele pega o jornal, se ele liga o rádio, se ele liga a TV, se ele sai na rua e vai conversar com qualquer um ali na calçada, sabia o que estava acontecendo no mundo. Sabia que os soviéticos eram um perigo naquele momento. Então, ele falou porque a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Isso aí é o de menos. Vocês viram o que aconteceu durante a Guerra Fria, meu amigo? Então, começa por aí. Outro ponto, esse ecumenismo que os crentes da mensagem gostam de falar. Tá vendo? Agora vai juntar todas as igrejas. Ele vai ser forçado ou ele vai ser voluntário? Porque é impossível haver união de católico e protestante. É impossível. São duas religiões diferentes. Sem exagero algum. Elas têm fonte de autoridades diferentes, fés diferentes, rituais diferentes, liturgias diferentes, doutrinas completamente diferentes. Não dá. Isso de ecumenismo, não, assim, são raros ali, talvez católicos e protestantes, que você vai apontar no dedo de que aceitariam dialogar para tentar fazer uma unificação. Sendo que no fim do dia, essa unificação seria ou o protestante se convertendo ao catolicismo ou o católico entrando em alguma denominação protestante. Agora virar uma coisa só, isso que a gente tá falando de cristianismo, tá? Se a gente estiver falando de um ecumenismo de religiões, tenta convencer um muçulmano a se unir com um católico. Tenta. Não dá. Desculpa, gente. Desculpa. Um judeu não messiânico se juntar com um católico. Não, mas o presidente de Israel quer ter uma boa relação com o Vaticano. Óbvio, líder de Estado, gente. Ele vai dizer o quê? Odeia os católicos. Pra quê? Os cristãos são os que mais dão apoio a Israel, inclusive. Né? Embora os católicos um pouco menos que normalmente os cristãos protestantes. Né? Então, começa por aí. Quando se trata de escatologia, William Branham tem muita ponta solta. Muita ponta solta. Porque, por exemplo, aqui, sobre o Papa. Vocês estão querendo insinuar que o Papa vai ser o falso profeta, vai ser o anticristo, vai ser a besta? O que é? Me explica qual que é a sua interpretação. Porque o pessoal da mensagem eles não entram em um consenso. E Branda não entrava em um consenso também, já vai mostrar isso. Outra coisa, isso deveria estar acontecendo
no começo da tribulação, durante a tribulação, ou ainda não estamos na tribulação? Porque vamos lá, se era para acontecer na tribulação, vocês não deveriam estar aqui, né? Segundo a crença de vocês. A mensagem ela necessita ser pré-tribulacionista. Eu sou pós-tribulacionista. A igreja vai passar na tribulação na minha crença. Não é que eu quero passar pela tribulação. Não sejam desonestos, vocês aí que falam dos pós, né? O pré e o prós é um debate relevante, legal, né? Tem pontos interessantes para os dois lados. Mas a mensagem ela precisa ser pré na doutrina dela. Sendo pré, ou vocês não foram pro rapto, pro arrebatamento, ou ele vai acontecer. Só que você já sabe o que vai acontecer. Então não é mais secreto. Vocês sabem que vai ser no próximo mês aí. Basta vocês orar, jejuar e ler a Bíblia todo santo dia. E comprar um porão. Que caso vocês não for pro arrebatamento, vocês já sabem que é tribulação. Vai lá, se esconde. Sabe? Eu tô brincando aqui, mas vocês entenderam. Mas por que é controversa a situação aí de Branham? Vou mostrar pra vocês. Em relação à escatologia. Em 1933, eu já fiz até um vídeo nisso lá no Desmistificando Branham. Vou botar esse trecho aqui, ó, para não ter que repetir as mesmas coisas, tá bom? Aí vocês ouvem aí rapidão, a gente já continua. Em 1933, Branham diz que fez um conjunto de 7 visões e que elas estavam se cumprindo com o passar dos anos. Acontece que não há registro nenhum desse ano de 1933, quando Branham teria feito essas profecias. Já foi perguntado onde que ele fez, em que momento, quem estava de testemunha. O máximo que foi dito é que ele teria enterrado na pedra fundamental da igreja de Jeffersonville, mas cada um dá uma versão. Ou seja, é muito curioso que você vê muitos irmãos hoje em dia, quando a gente cobra eles a respeito da profecia de Billy Paul em Los Angeles, que o próprio Billy Paul sobe no púlpito e fala, ó, essa profecia não se cumpriu porque era dito que quando eu não fosse um homem velho, tubarões já estariam nadando em Los Angeles. Então, eu ainda não sou um homem velho, senão isso já teria se cumprido. Ele fala isso em púlpito, ele fala no Brasil, inclusive, tem vídeo disso. E mesmo assim, qual que é o argumento que a gente ouve hoje em dia, sabendo do falecimento de Billy Paul? Ah, mas se não tem fita, não vale, né? Muito conveniente. Não, mas não tem fita. Não tem fita, então não vale. Só não chamam Billy Paul de mentiroso, né? Isso não tem coragem de dizer, porque das duas uma. Ou William Branham mentiu, ou Billy Paul mentiu, ou os dois mentiram. Mentira! Né? Então, chama alguém de mentiroso, pelo menos, né? Que é isso que estão dizendo quando falam, ó, se não tem fita, não vale. Então, Billy Paul falou que tinha essa profecia, certo? Mas a gente não tem fita dela. Logo, Billy Paul mentiu, chama, fala. Mas eles não vão falar, porque, claro, se a gente admitir que Billy Paul mentiu em uma coisa, a gente vai começar a avaliar todas as outras coisas, certo? Mas esse conjunto aqui que não tem registro, e aqui eles não cobram fita. Aqui eles não cobram fita dessas profecias. Ah, o William Branham disse que ele profetizou em 33, tá? Mas cadê o registro disso? Olha, cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ah, não sei, eu não preciso de fita pra criar. Ah, aí é conveniente, né? Mesmo assim ele consegue errar, né? Porque ele fala que Roosevelt levaria o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. Não foi Roosevelt que levou a Segunda Guerra Mundial, foi Adolf Hitler. Ele fala sobre os 3 ismos, né? Que surgiriam os 3 ismos. Vamos aqui dar uma colher de chá e supor que realmente essas profecias aconteceram em 33, mesmo sem nenhum registro. Ainda assim, ele conseguiu dar conta de errar. Ele conseguiu narrar fatos como se fossem profecias e errar. Por quê? Porque em 33 já se tinha os 3 ismos. Você já tinha fascismo, olha aqui, ó. O termo fascismo foi usado pela primeira vez em 1915 por membros do movimento de Mussolini. Já existiu o movimento do Mussolini, que já poderia ser considerado fascista, e aí ganhou o título de fascismo. Em 1915, antes de 33. Você já tinha o nazismo também sendo usado, desde 5 de janeiro de 1919. E o comunismo já existia desde a época de Karl Marx. Mas aí alguém vai dizer, não, mas ele não quis dizer a ideia comunista. Ele quis dizer quando o comunismo chegasse ao poder. Então tudo bem. Vamos pegar a primeira grande revolução comunista da história, que foi a Revolução Russa, 1917. Antes de 33 também. Então mesmo narrando os fatos, ele deu conta de errar. Ele narra fatos como se fossem profecias. Não tem registro dele profetizando isso em 33. E mesmo assim, se tivesse, já teria errado. É a narração de fatos, não são profecias. Segundo ponto, contradições sobre a responsabilidade do voto feminino. Branham inicialmente responsabilizou o voto feminino pelas eleições de Kennedy, mas dados históricos mostram que a maioria dos votos femininos foi para Richard Nixon, e foram os homens que garantiram a vitória de Kennedy. Isso contradiz com sua afirmação de que os votos femininos decidiram a eleição. Aí a gente vai entrar nesse ponto também, que é uma outra contradição. Ó. Ele vai falar, tá aqui registrado, ó. Isso aqui é durante as eleições, tá? Mas ele também tem uma citação depois que Kennedy vence. Ele diz que foi por causa do voto feminino. Mas aqui durante a eleição ele fala, ó, também tem sido uma coisa má feita nesse país. Eles permitiram que as mulheres votassem. Essa é uma nação de mulheres e ela poluirá essa nação como Eva fez com o Éden. Agora você vê por que estou martelando do jeito que estou. Eu tenho, assim diz o Senhor, em seu voto ela elegerá a pessoa errada. Então aqui você vê que ele condenava o voto feminino, que dizia que o voto feminino elegeria a pessoa errada, né? E que iria poluir
o país como Eva teria poluído o jardim do Éden. Sempre ele ignora que Adão pecou no Éden também, né? É impressionante. E Adão pecou sem ser enganado, inclusive. Mas é impressionante como ele não consegue condenar Adão com a mesma veemência que ele condena Eva, né? É um negócio sensacional. O problema que ele tinha com as mulheres, claramente, assim, como já foi mostrado aqui em outros vídeos. Indo pro terceiro item, a gente tem aqui, então, os acontecimentos, né? Mudança nas afirmações sobre a influência católica. Branagh insinuou que Kennedy, por ser católico, permitiria que a Igreja Católica controlasse os Estados Unidos. Essa previsão também não se cumpriu, pois Kennedy não vendeu a nação ao Vaticano e seu mandato terminou abruptamente com seu assassinato em 1963. Por quê, gente? Vamos mostrar aqui pra vocês entenderem o que isso tem a ver com a profecia da mulher. Leiam esse parágrafo 38 comigo. Então, quando essas mulheres ajudarem a eleger a pessoa errada, eu vi uma grande mulher se levantar nos Estados Unidos, bem vestida e bonita, mas cruel de coração. Ela guiará ou liderará esta nação à ruína. Coloquei entre parênteses, talvez a Igreja Católica. Ok, talvez a Igreja Católica. E aí, o que ele vai dizer? Quando o Kennedy é eleito? Quantos se lembram dessa visão? Aqui na igreja. Claro, disse isso. Como até Kennedy seria eleito nessa última eleição. Como as mulheres teriam permissão para votar. Agora, e dizia ali, naquela época haveria uma grande mulher se levantando nos Estados Unidos. E ela estava vestida e bonita. Mas ela era cruel de coração. E eu coloquei entre parênteses na visão, até mesmo o papel amarelo, disse, talvez a Igreja Católica. E as mulheres, tendo permissão para votar, ajudariam a eleger a pessoa errada para esta nação. E foi isso que fizeram, exatamente. E coloquei entre parênteses, talvez a Igreja Católica, viu? Isso vai assumir o poder, dominar os outros nos Estados Unidos. Ela será linda de se ver, mas ela será cruel de coração, como ela pode ser. Então aqui, ele coloca que o cumprimento dessa mulher que ele viu nas 7 profecias seria a Igreja Católica. E o fato de Kennedy ter sido eleito, segundo ele, por votos femininos e ser católico, ele entendeu que seria isso então. Que a Igreja Católica comandaria os Estados Unidos através ali de Kennedy, que era católico, que foi eleito com voto feminino. Aí depois Branagh ele edita essa profecia algumas vezes, né? Ele vai dizer, por exemplo, depois da morte de Kennedy, que a ruína dos Estados Unidos viria de um pacto entre o Vaticano e Wall Street. Tem uma linha da mensagem que crê nisso até hoje, né? Vocês entenderam, né? Kennedy morre, ele fala, Kennedy era um homem íntegro, só homens sem caráter poderiam fazer isso com ele, assassinar ele. E aí ele muda. Ele muda. Gente, desculpa. Que profeta é esse? Aí aqui, ó, ele chegou em outro momento falar que os homens de cor foram culpados pela eleição de Kennedy. Antes de Kennedy morrer. Mas peraí, não era assim do Senhor? Não era culpa do voto feminino? Agora é culpa dos homens de cor. Então, é isso que eu queria mostrar em relação à escatologia, a isso de anticristo e besta de Branagh. Há inúmeras contradições, edições de profecia. E assim, a gente tá falando isso a respeito do quê? A respeito de William Branagh e Apocalipse. Sobre profecias do fim dos tempos. Se a gente fosse falar de outras aí, daria outros vídeos, igual tendo Desmistificando Branagh. Mas você tem que ter a humildade de ir lá assistir, de ir lá ver, de entender que você pode ter sido enganado, né? Agora, qual que é o ponto? Então o Papa não é o anticristo. O Papa, ele não tem chance de ser a besta. Calma, ó. Eu vou recomendar pra vocês o vídeo desse pastor aqui, Juliano Fraga, tá? É um pastor pentecostal de muito conhecimento escatológico, pré-tribulacionista, inclusive. Tá aqui, ó. O Papa, o anticristo ou falso profeta, o 8º rei de Apocalipse. Ele fez um vídeo aí. Aí ele levou um pastor lá, o pastor Nicolas, que é um pastor reformado. O outro pastor, acho que é um pastor arminiano também. E o pastor Juliano Fraga é pentecostal. Então tem 3 linhas ali de pensamento protestante que eles abordam esse tema, sabe? Do que eles trouxeram, realmente, eu acho que a figura do Papa ela se encaixa muito na do falso profeta de Apocalipse. Pode ser. Agora, a do anticristo, a da besta, eu já acho que talvez ele não venha se encaixar. Mas é possível que ele seja? Ok. Mas não da forma como o Branagh colocou. E não é como se fosse exclusivo de Branagh falar isso. Não é como se outros antes dele não falassem isso. Não é como se outros depois dele não falassem disso de uma forma muito mais coerente. Certo? Então eu recomendo esse vídeo pra vocês. E assim, você quer dizer que o Papa ele é o anticristo, não de Apocalipse, mas no sentido de que ele toma o lugar de Cristo? Concordo com você. Pra mim o Papa ele é o anticristo. Por quê? Porque ele toma o lugar de Cristo. Toma a cadeira de Cristo. Cadeira que não deveria ser dele. O Papa é um herege, eu sou um cristão protestante. Pra mim o Papa é um herege e leva pessoas para a heresia, leva pessoas para a idolatria, para doutrinas que são extra-bíblia e antibíblica.
certo? Inclusive na confissão de Westminster, tem isso, quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Tá aqui, ó, confissão de fé de Westminster. Todo cristão protestante reformado, ele normalmente assina embaixo dessa confissão de fé aqui, né? Não com uma autoridade de Bíblia antes que confundam as coisas, mas basicamente tá aí, ó. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama de Deus. Concordo 100%. Se você interpreta dessa forma, estamos juntos. Inclusive você, às vezes, que é protestante e vê Brana com aquelas doidices dele lá sobre catolicismo, não é por causa disso que você tem que isentar algumas coisas que o cristianismo protestante defende. O cristão protestante, desde essa confissão de fé, séculos atrás, dizia: o Papa é o anticristo. E é mesmo. Nesse sentido. E não no sentido de Apocalipse. Ah, o sentido de Apocalipse não tem como. Eu acho que não faz sentido. Faz mais sentido ele ser o falso profeta. E não significa que vai ser esse Papa. E não significa que vai ser realmente um Papa. É só que dá pra encaixar. Entendeu? Então, em resumo, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Os comentários desse vídeo, obviamente, estarão limitados. Eu vou revisar um por um antes de aprovar. Porque se vier com debochezinho ou desrespeito, obviamente eu não vou aprovar seu comentário. Eu vou simplesmente só banir o seu comentário do canal. E você nunca mais vai comentar aqui, vai ter que criar outra conta fake. Show? Certinho? É isso aí.